Maurício Picarelli está apresentando O Povo se Defende. Vamos falar sobre ódio na internet. Me acompanha aqui, ódio na internet. Pessoas, às vezes, eu tenho visto muito, Facebook de pessoas denegrindo imagens de pessoas, falando mal disso, falando mal daquilo. Será que isso pode? Será que realmente existe legislação na qual as pessoas podem ser punidas por isso? Será que cabe indenização? Podemos falar sobre racismo, sobre preconceito, uma série de situações. Hoje eu convidei para a gente discutir, temos reportagens importantes para mostrar hoje no programa. A Giovanna Simioli, que é publicitária, e passa o microfone, doutor, para ela, que é publicitária. Publicitária. Blogueira também, não? Mexe com esse negócio? Eu treino blogueiros. Treina blogueiros. Eu sou publicitária há 17 anos, estudiosa das redes sociais há 10. 10 anos. Exato. E o doutor Giovanni Rodrigo Preza. É Preza mesmo? Exato. Rodrigo Preza, que é um advogado especialista nessa área também, né, doutor? Isso. Qual é a especialização do senhor? Bom, eu atuo na área criminal, sou Na área criminal, especialista nesse negócio virtual na área aí. criminal e tenho experiência também na área civil, nessa questão de responsabilidade civil. Muito bem. Então, deixa eu mostrar primeiro a reportagem, para que os nossos convidados possam observar o que nós vamos mostrar e discutir sobre esses assuntos que nós vamos mostrar aqui. Colocar, por favor, na tela. Desculpa, olha só, eu pedi a minha salada tem meia hora já e nada. Pai, o senhor vai desculpando aí que eu esqueci de fazer teu pedido lá, Sem problema não. mas aí eu peço pro pessoal botar na frente lá. As vítimas têm perfis determinados ou qualquer um pode ser atingido? Claro que esqueceu, igual todo Paraíba tinha que voltar pra lá, por isso que esse estado é amaldiçoado, assim como a África inteira amaldiçoada. Alguns dizem que é brincadeira ou direito à opinião. Mas para quem sofre, o significado é outro. Agressão. Que isso, Douglas? Tá maluco? Desculpa, achei que eu tava comentando na internet. Perdão, amigo, vê uma água então. Quem dissemina discurso de ódio e cyberbullying pode até se sentir protegido pelo computador, por não estar frente a frente com a vítima. Mas qual a diferença do mundo virtual para o mundo real? Quais as consequências de um comentário depreciativo postado numa rede social? E o que crianças e adolescentes estão aprendendo sobre o que é liberdade de expressão? Algumas pessoas têm a falsa percepção de que o ambiente virtual é uma terra sem lei, o que é um ledo engano. Aquilo que você faz na internet gera tanta responsabilidade como aquilo que você faz face a face, né? Na rua, por exemplo, na escola. Então, instruir as pessoas disso, os pais, educadores e os adolescentes, é fundamental para que eles saibam que aquele cuidado que eles têm quando eles estão na escola, quando eles estão numa festa, na casa de um amigo, eles também têm que ter no ambiente virtual. A internet, ela é muito também um reflexo da realidade. Um hater é uma pessoa que, sei lá, espalha ódio na internet. Isso que ela tá fazendo é quem ela é. Mas uma pessoa que cresceu no meio cultural, social, onde isso é banalizado, o próprio pai às vezes ri, né, de uma situação assim, quando a criança é pequena, ela observa, debocha do outro, estaciona o carro em qualquer lugar, distrata o garçom, sabe? Grita com a funcionária que faz a limpeza da casa, distrata as pessoas que têm tal característica. Tudo isso vai levando a pessoa a crescer com um sentimento de que, assim, e daí? Marisa, look, somebody figured out my password and they hacked my profile. How do you know? Look what they wrote, look at the status. I'm a naughty bad girl, someone should spank me. Antigamente, o computador ficava numa sala da família, num quarto em que as pessoas frequentavam, então era possível, de alguma forma, observar ali, né, onde que o adolescente estava navegando. Até essa ideia de navegar na internet é uma coisa já datada, né? A geração de hoje, ela está conectada e tudo que acontece na vida da pessoa, não existe mais fronteira, isso acontece tanto online quanto offline. Conexão à palma da mão. Segundo o Comitê Gestor da Internet, com a consolidação dos smartphones, o número de usuários com idades entre 9 e 17 anos que acessaram a internet por esse meio quadruplicou de 2012 a 2015 no Brasil. É importante que não se confunda a habilidade técnica com a maturidade para lidar com as situações que aparecem ali no ambiente virtual. Então, os pais e os educadores, eles têm mais maturidade, eles têm, por responsabilidade, né,
zelar pelo bem-estar desses adolescentes. Muito bem, nós verificamos alguns assuntos aí muito importantes a respeito de pessoas ofendendo, chamando de vagabundo, isso e aquilo. Isso a gente vê todo dia, toda hora. Se alguém posta um vídeo ou alguma coisa, ou faz um comentário que desagrada alguém, sempre tem aquelas pessoas que ofendem de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo. Doutor, é crime isso? O que é a pessoa que se sentir ofendida pelas redes sociais, em qualquer situação que ofendeu a sua moral e a sua família, é crime isso? O que a pessoa deve fazer? É crime previsto no Código Penal, são os crimes contra a honra, né? Pode-se considerar a difamação ou a injúria como constituintes desses crimes, né? A tipificação desses crimes. Em outros casos pode acontecer, inclusive, de uma ameaça por meio de redes sociais, o que também configura crime, o que também é passível de investigação, tanto pelo judiciário e também um processo de responsabilidade civil por conta das consequências. O senhor perguntou a respeito do que fazer. O que fazer o ideal é tomar providências o mais rápido possível. Imprimir a tela em que houve a ofensa e levar isso às autoridades o mais rápido possível. Por exemplo, exemplo da lavratura de um boletim de ocorrência, como forma a abrir uma persecução penal, da polícia poder ir atrás, poder saber a responsabilidade do autor dessa ofensa e ele poder ser responsabilizado por isso, responder um processo e ser responsabilizado por isso. E a polícia tem meios de descobrir, porque às vezes pode ser fake, pode ser falso, e a pessoa faz vários perfis falsos e xinga, e briga, e fala, detona. Exatamente. Também existe essa problemática. Muitas vezes sabe-se quem é o autor da ofensa, mas outras vezes não se sabe. Daí também é importante uma participação ativa da vítima, conforme a tentar achar a autoria, para poder alcançar a responsabilidade criminal dessa pessoa. Em casos em que seja um perfil fake, da mesma forma tem que ser levado ao conhecimento das autoridades para ser aberta uma investigação, para que provedores desse perfil também cancelem o perfil, consigam reprimir esse tipo de prática, entendeu? Existe também a atividade dos robôs, né, dos perfis robôs, em que comete-se todo tipo de arbitrariedade sem existir uma pessoa específica. Mas para esses casos também deve existir um tipo de reprimenda, como eu falei, de suspender e cancelar esse perfil. Giovana, o que você orienta aos blogueiros aí? Porque tem muito blogueiro aí que gosta de falar mal de todo mundo. Exato. Tem blogueiro aí que existe, né? Só para denegrir. Você não vê nenhuma notícia interessante, uma notícia boa, uma notícia edificante. Você vê só falando mal de político, mal de administrador, mal de prefeito, mal de governador, mal de presidente, mal disso, mal daquilo. Como que você analisa o perfis dessas pessoas que tem esse tipo de blog que é pejorativo, não é edificante? Exato. Eles usam, é um tipo de hater, né? Eles usam o seu poder de influência para falar sobre qualquer produto, serviço ou assunto, né, em geral. Mas eu costumo dizer que a internet é o que você faz dela. Como tudo na vida, tudo tem um lado bom e ruim, né? A internet também tem um lado bom e ruim, depende de você, né, o que você vai fazer com isso. E o ódio na internet, a internet na verdade só potencializou esse ódio. Ele existe desde os primórdios, não é mesmo? As pessoas adoram falar mal dos outros, adoram uma polêmica. E a internet potencializou isso tudo. Mas eu mostrei um vídeo agora, não sei se você estava assistindo. Até eu gostaria que o doutor falasse sobre esse vídeo. Da professora, não sei se o senhor estava assistindo aí o programa, nós mostramos. Pode até colocar aí, sem aquela cena, ensinando as meninas usarem camisinha, e fez uma simulação de sexo oral com um aluno. E os pais, será que o pai vai permitir uma coisa dessa? O senhor é jovem, um advogado jovem, criminalista. No meu tempo não existia nada disso na escola. No tempo do senhor, acredito que também não, porque isso aí já começou faz 1 ano, 2, 3 anos. Aí depois você fala, você está doido para falar, você vai falar sobre isso também. Eu quero saber criminalmente, o que essa professora pode
recebesse um pai, falou, eu não quero. Nós temos meninas ali que ficaram envergonhadas. Se um pai dessas meninas vê uma coisa dessa, ali, aquela professora fazendo esse tipo de simulação, o pai pode, o que pode fazer? É uma conduta que se mostra de extremo mau gosto, né? A forma como foi colocada, a forma como foi apresentado a conduta da professora. A primeira questão a ser avaliada é a responsabilidade dela perante a escola, né? Eu acho que esse é o principal ponto a ser analisado, que deve-se abrir algum tipo de investigação, algum tipo de sindicância, algum tipo de processo interno, como forma a averiguar a responsabilidade dessa professora, né? No campo criminal, o pai que se sentir ofendido pode também levar ao conhecimento da autoridade policial esse tipo de conduta, o que também não prejudica o ajuizamento de uma ação civil, por responsabilidade civil, para ressarcimento de algum dano moral, a exemplo de alguma das meninas que se sentiram constrangidas com esse tipo de situação. Vários elementos existem, vários mecanismos existem para que exista algum tipo de consequência em relação a esse fato. Giovana, o que você acha disso aí, dessa cena aí? Você como blogueira, instrutora de blogueira, você é psicóloga? Não, sou publicitária. Publicitária, exato. Tá. Mas a minha especialidade, na verdade, é empresas. A empresa. Né? Tá. Eu tenho clientes. O que você acha dessa simulação aí dessa professora com os alunos lá? Pois é, a gente fala aí também de sexo, né? Que é algo que o brasileiro, acaba sempre acabando nesse assunto, né? E é tão polêmico, enfim, mas envolve jovens, crianças, e falando em crianças, né? As crianças todas com fácil acesso, né? Na palma da sua mão a esse universo todo, até a gente que estuda muito sobre isso, é meio desesperador. Né? Na nossa época, na minha época de faculdade, não tinha internet nem celular. E hoje as crianças já nascem com isso tudo. Então, assim, o que elas podem fazer com isso depende de um trabalho nosso, de culturalizar esse fenômeno, né, da internet, que há quase 15 anos ela revolucionou absolutamente tudo. Né? A comunicação, a economia. E as crianças nascendo agora com acesso a isso tudo, uma criança de 7 anos sabe mexer no celular muito melhor do que a gente, não é mesmo? Então elas já parece que nasceram prontas para isso tudo, é claro. Mas eu acho que as redes sociais, elas surgiram em 94, Facebook e Orkut nasceram juntos, né, em 94. Em 2004, na verdade, eles chegaram com uma força grande aqui no Brasil. Né? O Orkut, nós brasileiros acabamos destruindo o Orkut, aí substituímos ele pelo Facebook. O Facebook comprou o Instagram, que é uma outra superpotência, né, rede social, comercialmente falando. E, enfim, as pessoas têm que saber lidar, né? Jovens, crianças, adolescentes, idosos, comunicadores, empresários, influenciadores. É um assunto seríssimo. É um negócio que a gente tem que levar muito a sério, não é mesmo? Então, cabe a nós que entendemos sobre o assunto, culturalizar, expandir a importância disso tudo. Porque me perdoe estar falando tanto sobre isso, porque eu acho uma questão fundamental, que as pessoas têm que saber se posicionar na rede social. Seja um blogueiro, seja uma empresa, seja uma pessoa como nós, né? Porque uma vírgula que você coloca ali dentro está acesso a todo mundo, ao mundo inteiro, em qualquer momento do tempo. Não é mesmo? E as pessoas aí se expondo tanto, sem noção alguma de que isso pode repercutir ao seu favor ou contra você. Né? Então, por exemplo, essa professora, né, que triste fim que isso vai levar, esses alunos, esses pais, né? O ato de ódio, são 4 tipos de ódio que existem hoje. Os haters, que são os odiadores por natureza, que inclusive pessoas criam até perfis falsos para isso. Existem os stalkeadores, que são aqueles que ficam olhando e adoram um burburinho. Então, eles veem alguma coisa acontecendo ali de ruim, eles vão lá só para colocar mais fagulha, né? Mais fogo ali. Tem o pessoal que realmente teve algum problema, que está lá, que não é um odiador, nada. Por exemplo, comprou algo de uma empresa e vai num Reclame Aqui, num Facebook, para reclamar.
Acho que ok, né? E tem também os influenciadores, que foi a sua primeira pergunta, que usam o seu poder de influência para falar mal de qualquer coisa, expõem a sua própria opinião, e ali a gente tem que ver que estamos lidando com milhões de pessoas super diferentes uma da outra. Né? Então a gente precisa de se posicionar, porque tudo que a gente faz ali, absolutamente tudo, está gravado para sempre na memória. É verdade. Não é mesmo? Vamos ver uma vítima aqui. Coloca a reportagem da vítima. Por favor, pode entrar. Daniele Santana Gomes, tenho 23 anos, sou professora de arte no município e sou artista plástica também. A repercussão foi tamanha que todos os ataques, todas as formas de denegrir a imagem ou de fazer simplesmente um assédio moral foram tidas em vários âmbitos, né? Não chegou, claro, a agressão física. Geralmente eram xingamentos de baixo calão, então você é uma vagabunda, uma pessoa como você não merece viver. Eram coisas assim, de alguém que já está num nível extremo de ódio por conta de uma coisa gerada, né, uma coisa compartilhada. Cuidado por onde você anda, que você pode sofrer uma agressão ou alguma coisa assim. Então era mais ou menos nesse sentido, mas eram vários níveis, do mais baixo ao mais alto. E depois disso tudo, ela fez a matéria com o seguinte título: professora diz que todo gordinho, aliás, professora gordofóbica diz que todo gordinho é feio e doente. A partir de uma denúncia de uma certa pessoa que provavelmente me conhecia, porque mesmo meu perfil sendo público, as pessoas em volta são pessoas de ciclos conhecidos. Então não era um desconhecido que foi lá e se incomodou. Só que o negócio começou a aumentar. E era a pessoa mandando mensagem, era comentando minha publicação, e comentando que eu era feia, e isso, aquilo e tal, e não sei o quê. Depois eu quis levar isso pra frente, no sentido judicial, eu cheguei a printar mais de 400 publicações denegrindo. Mais de 400. De mensagens, eu não faço ideia. Essa moça publicou no seu Face um comentário dela própria sobre gordos. Para que ela fez isso? Ela foi liquidada. E as pessoas disseram, não, pode me bloquear, eu tenho vários perfis fake e eu vou detonar. E ela passou aí, perdeu dinheiro, teve que mudar de escola, uma série de situações apenas por causa de um comentário que muitas pessoas acharam que era discriminatório. Doutor, essa moça sofreu ou não? Ou ela mereceu o que foram postado contra ela porque acharam que ela estava discriminando as pessoas gordas? Não, inicialmente é importante ressaltar a seguinte situação: de um comentário que aparentemente se mostrou intolerante, a reação também foi de intolerância e ainda muito maior. O poder da internet, ele é avassalador, né? Então, como até a própria Giovana disse, as pessoas têm que saber se portar na internet, porque existe uma falsa impressão de impunidade, né? Em virtude de estar num computador, a pessoa acha que não vai acontecer nada com aquele comentário que ela fizer contra determinada pessoa. Então, assim, sem entrar no mérito em relação ao comentário feito pela moça da reportagem, é importante destacar que não se pode tentar combater um erro com o mesmo erro e ainda maior ainda, né? Na forma de perseguição, na forma de intolerância, na forma da demonstração de ódio mesmo, né? Inclusive ela foi na polícia e fez boletim de ocorrência, contratou advogado, está tentando processar as pessoas que ofenderam a sua moral, etc. E está difícil de encontrar as pessoas, né? Porque muitos são fakes. O que você acha disso, Giovana?
Pois é, hoje em dia qualquer um pode criar qualquer conta no nome de alguém, de qualquer pessoa, enfim. Perfis fakes. O que eu digo de perfis fakes? Tem como a gente localizar, sim, pelo número do IP da máquina. Hoje a justiça e a polícia consegue localizar essas pessoas. Mas no caso ali da menina, milhões, né, sei lá, centenas de milhares de pessoas ofenderam ela. E aí, você vai acusar essas centenas de milhares de pessoas? Até quando isso vai acabar? Enfim. Mas o que eu acho, a posição dela? Ela errou, mas essas milhares de pessoas também erraram. Não é mesmo? Com certeza. Então, assim, certeza, novamente né? aquela questão. A pessoa faz um comentário assim, que algumas pessoas acham que é preconceito. Ou está discriminando. Piores, né? E as outras pessoas falam, ofende a moral da pessoa, quem está mais errado? Né? É só a pessoa colocar lá, não, eu não concordo com você por causa disso, alguma coisa mais inteligente, não, mas o pessoal gosta de detonar mesmo. Exato, Picarelli. A internet, é legal a gente salientar que a internet é livre. As pessoas que estão ali podem ir até onde quiserem. A internet, como eu disse, é o que você faz dela, né? Então, se você falar alguma coisa, se posicionar em alguma situação, você tem que saber que aquilo vai ser usado, pode ser usado contra você no tribunal, não é mesmo? Hoje em dia, até as empresas contratam, depois de te stalkear no Facebook, para ver qual é o seu comportamento, o que você é, né? Quem é a pessoa, né? Exatamente. Nós profissionais, em 3, 4 barras de rolagens, a gente consegue saber quem é a pessoa. Não é mesmo? Por quê? Porque as pessoas não têm noção, Picarelli. Elas publicam qualquer coisa, onde estão, dão check-in, e aí publicam até o caráter delas, né? Tudo, exatamente tudo. É transparente. Né? Até esses dias minha mãe, uma questão pessoal, mamãe colocou minha casa inteira no Facebook dela, todas as fotos, assim, da frente, fachada, parte de trás. Falei, mãe do céu, tira isso agora do Facebook. Dá acesso para todo mundo, e os ladrões podem ver o acesso à casa, né? Mas não é porque minha mãe não fez isso por maldade, né? Inocente por falta de conhecimento. Por isso que eu falo novamente que a nossa missão é culturalizar isso tudo, né? Esse fenômeno que surgiu e modificou a nossa vida. Verdade. Doutor? Eu gostaria de destacar 2 aspectos também, os quais são o seguinte. O primeiro é que muitas pessoas elas confundem liberdade de expressão com o direito, a liberdade de falar qualquer tipo de coisa, inclusive cometer crimes contra a honra. Não é essa a situação. A liberdade de expressão é um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição Federal, mas não é um direito absoluto. A pessoa, sob o pretexto de ter a liberdade de se expressar, ela não pode sair falando qualquer tipo de barbaridade, qualquer tipo de absurdo, e principalmente ofendendo o próximo, né? A segunda questão também, conforme colocado pela Giovana, é de que a internet é livre. Só que também é importante destacar que o Brasil promulgou uma lei em 2014, é o Marco Civil da Internet, como forma a tentar colocar parâmetros de regulamentação, de fiscalização, de responsabilização, sobretudo responsabilização, de questões de dificuldades, de problemas que são enfrentados na internet. E essa lei foi muito criticada, mas também, ao mesmo tempo, é importante ressaltar que, a vários momentos da lei, ela estabelece a liberdade de expressão. Só que, como eu disse, a liberdade de expressão ela não é irrestrita, ela não é absoluta. Ela exige uma responsabilidade da pessoa. Vamos ver essa reportagem, vamos falar de discriminação agora na internet, viu? Coloca a reportagem aí, por favor. A ONG SaferNet, que monitora violações de direitos humanos na internet, mostram que entre 2015 e 2016, o número de vítimas de cyberbullying que procuraram apoio junto à organização aumentou 17,7%. A ONG também revela que houve queda de 6,5% no número de vítimas de vazamento de nudes nesse mesmo período. As principais ocorrências relatadas envolvem intimidação, discriminação, agressão verbal, especialmente contra algumas minorias, como meninas, mulheres, negros, homossexuais, casos que envolvem discriminação na internet. Já na pesquisa do Comitê Gestor da Internet, em 2015, 4 em cada 10 crianças e adolescentes usuários de internet no Brasil declararam ter visto alguém ser discriminado no meio virtual até um ano antes.
A percepção dos casos cresce conforme a faixa etária, 14% entre crianças de 9 a 10 anos, 28% na faixa de 11 a 12 anos de idade e 52% entre adolescentes de 15 a 17 anos. 20% responderam que foram tratados de forma ofensiva na web e 12% admitiram ter agido desta forma. Eu acho que as pessoas confundem muito dar opinião e depreciar a pessoa. É uma linha muito tênue, né? Entre a falta de educação e demonstrar sua opinião. Na vida real, aqui, eu posso não gostar dela, mas eu não posso falar na cara dela que eu não gosto dela, porque eu sei que isso vai ter consequência. Agora eu posso me expressar da maneira que eu quiser, não vai ter, por exemplo, minha mãe brigando, não vai ter um coordenador brigando comigo, não vai ter ninguém me limitando. Posso falar palavrão, ninguém vai me pesquisar mesmo. Aí acaba que a pessoa ganha um poder muito grande na internet e também extrapola esse limite de respeito. Entre os principais alvos dos chamados haters estão os famosos, especialmente do meio artístico. Eles atraem muita atenção de internautas, motivando manifestações de fãs, mas também ataques gratuitos. Titi, filha dos atores Bruno Galhaço e Giovanna Elbank, a jornalista Maju Coutinho e a atriz Larissa Manoela, por exemplo, receberam ofensas nas redes sociais. O ambiente da internet, por permitir mais a expressão de opinião e garantir um cenário de expressão maior, permitiu que certos comportamentos e certas opiniões que estavam um pouco escondidas na sociedade fossem expostas nesse ambiente que consegue chegar a tanta gente em tão pouco tempo. Por mais que ela esteja sozinha lá no computador dela, tem um monte de gente que vai curtir aquelas bobagens que ela está postando, né? Então, pertencendo a um grupo, mesmo seja um grupo que adore racismo, que adore preconceito, que adore zoar com quem está doente, mas é um grupo que está ali com ela. Na rua, não necessariamente ela vai ter isso, né? Então, assim, para violência acontecer, e você pode reparar que violências, assim, muito extremas, em geral, são em dupla, em trio ou em grupo, tem que ter um conjunto para a pessoa se sentir pertencida. Em 2015, foi sancionada a lei que instituiu um programa de combate ao bullying. O documento traz diversas classificações: verbal, moral, sexual, social, psicológica, física, material e inclusive virtual. Também decreta que é dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção e combate à prática. Qualquer ambiente que convivam seres humanos é capaz de ser regulado pelo direito. Existem vários meios de identificar tudo que ocorreu na internet, até porque normalmente aquilo que se faz fica, a mensagem fica marcado às vezes ao longo de muito tempo, por sinal. E então é um equívoco pensar que a internet é terra sem lei. Toda legislação brasileira que coíbe abusos no chamado mundo real também é aplicável ao mundo virtual. Pode ser enquadrado como um crime previsto em lei e gera responsabilidade não só para aquele que praticou isso, como para os pais irresponsáveis. E essa responsabilização para o adolescente pode ser algo que vai marcar ali sua vida para sempre, porque ele vai ficar com aquele registro sobre aquele crime que acabou sendo praticado, sem contar que aquilo ele vai levar até mais para frente, numa entrevista de trabalho, pode ser que a empresa que esteja tentando contratá-lo fique sabendo disso. I don't know why everybody hates me so much. Just done. Repare como o ambiente da internet é um ambiente que pode ser prejudicial por permitir a facilidade da ofensa, mas também termina sendo um ambiente positivo de ajudar nesse tipo de educação, porque o bullying sempre houve. O problema é que o bullying ficava escondido dentro dos ambientes educacionais, dentro dos pequenos grupos e não se transmitia dessa forma. Uma das vantagens da internet é que a ofensa, ela ficando, a gente consegue identificar quem cometeu a ofensa. Você sabe que tem como limitar quem vai ver suas fotos. Mas para evitar que mais casos de preconceito e intolerância aconteçam no meio virtual, o Unicef lançou em 2015 a campanha Internet Sem Vacilo. Para dar o recado, chamou 2 youtubers famosos, Pyong Lee e Jojo. Mais uma vezinha só antes de enviar. A ideia era questionar comportamentos que as pessoas têm nas redes sociais, mas que causam estranheza quando ocorrem nas ruas. E aí, mano? Qual que é o seu nome, velho? Bruno. E qual que é o nome da sua mãe? Caralho, que entrevista é essa? A gente pode ser amigo?
Amigos, você não quer? De separar os gays dos negros. Não, acho que não. É ótimo isso das pessoas serem diferentes. Para de não gostar disso, tá bem? Essa campanha lançada pela Unicef está até hoje. O palco da tragédia aconteceu em Nova Andradina. Não sei se vocês lembram, viu? Nós mostramos e já foi noticiado por todas as emissoras. A menina que sofria bullying de 15 anos na escola em Nova Andradina, teve um relacionamento com o rapaz, e esse rapaz tirou algumas fotos e começou a espalhar na escola que ia publicar as fotos dela. E ela, com medo de ser exposta, cometeu suicídio, se enforcando na área da casa dela. Foi uma tragédia, menina apenas de 15 anos, por causa de bullying, por causa dessa exposição na internet, etc. Doutor, esse tipo de preconceito tem de muito. O que o senhor pode me dizer a respeito das pessoas que realmente se utilizam da internet para difundir o seu ódio, o seu racismo contra as pessoas? Bom, as causas desse tipo de prática são inúmeras, né? Eu não teria como aqui poder discorrer acerca de todos, não sei nem se eu tenho esse tipo de competência. Mas é importante destacar que essa questão do ódio, conforme foi colocado, a internet possibilitou muito esse tipo de situação, né? Difundir esse tipo de situação. Ou seja, a internet acaba vindo tanto para o bem quanto para o mal. Então, eu volto um pouquinho ao que eu já falei anteriormente. É importante deixar bem claro que existe sim a responsabilidade dessa pessoa que destila ódio nas redes sociais. E também, ao mesmo tempo, uma pessoa que curte um comentário ofensivo, uma pessoa que compartilha uma foto ofensiva, também está passível de ser responsabilizada por esse tipo de situação. Porque a partir do momento em que a pessoa curte determinado comentário ofensivo, presume-se que ela está em concordância com esse tipo de situação, né? Então é importante deixar bem claro isso. Também, conforme foi colocado pela entrevista, a reportagem, a responsabilidade dos pais, dos filhos menores, em relação a essa dificuldade que se enfrenta nas redes sociais, né? Esse ódio que é difundido nas redes sociais. Os pais, por conta do poder familiar, devem acompanhar os atos dos filhos na internet, sob pena de serem responsabilizados judicialmente por conta disso. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a atenção. Foi boas explicações, esclareceu os nossos web espectadores. Muito obrigado. Estou aqui para colaborar. Giovana, fala aí para nós o seu trabalho como instrutora de blogueira. O que você, nós temos 2 minutos, o que você pode falar para as pessoas que querem ser blogueiros, que querem entrar nessa área? Exato, não só pessoa física ou jurídica, né? Blogueiros ou marcas, né? Empresas, marketing pessoal, enfim, qualquer pessoa. O que ela tem que fazer? Se posicionar da forma mais correta possível, lembrando que as pessoas estão nas redes sociais não para ver desgraça, para ver coisa boa, que desgraça a gente já tem aqui, né? É o imposto, é a corrupção, enfim. É verdade. Então a rede social tem que ser um ambiente legal, ele nasceu para isso. Né? Senão não teria, acho que, nem sido criado, enfim. E só essa questão do odiador que a gente está falando aqui hoje, a exposição é dele, né? O odiador se expõe, então ele se expõe discriminativamente, de forma de discriminação, preconceito, reclamação, enfim, mas é uma exposição dele, não da pessoa que ele está ofendendo, né? Então fica até feio para ele, enfim. Verdade. Vamos tomar cuidado, vamos pensar bem antes de fazer qualquer coisa ali dentro, não é mesmo? Muito obrigado, querida, pela sua presença. Muito obrigada, aqui. Vai ser convidado novas vezes. Tá ótimo, bom? obrigada. Muito bem, vamos dar um intervalinho já, porque o assunto continua aqui. Estamos apresentando